Será que é melhor eu aprender inglês ou francês para eu morar no Canadá? Essa é uma das dúvidas mais comuns que nós recebemos por aqui e neste vídeo eu quero apresentar para você algumas informações importantes em relação aos dois idiomas para que você consiga analisar qual é o melhor idioma para você estudar nessa sua jornada de imigração. Então, antes de tudo, é importante você entender que a escolha do idioma, ela vai guiar a sua jornada de imigração, a sua jornada em relação ao mercado de trabalho e também a cidade que você vai morar aqui no Canadá. Então, não há uma escolha tão simples assim, dependendo da sua realidade, mas se você compreender todos os pontos que nós vamos falar nesse vídeo, eu acredito que vai ficar muito mais fácil de você entender a diferença. Por quê? Tem algumas pessoas que elas acabam ouvindo, o inglês é melhor, o francês é melhor, só que ela não consegue encaixar isso dentro da realidade dela. Então aqui nesse vídeo nós iremos analisar a jornada de imigração, a jornada do mercado de trabalho e a realidade de quem vive aqui no Canadá. E a base de tudo é por que inglês e francês? O Canadá, para quem não sabe, é um país bilíngue. Então, as línguas oficiais do Canadá são o inglês e o francês, mas diferentemente do que muita gente pensa, não é todo lugar no Canadá que você fala os dois idiomas, ou que todo canadense aprende os dois idiomas. Então já quebre este primeiro mito aí da sua cabeça, que muitas pessoas acreditam, então todo canadense fala os dois idiomas, fala o inglês e fala o francês, ou todas as províncias falam o inglês e o francês. Não, isto não é verdade. Então, para você ter uma noção melhor em termos de números, 22% apenas do Canadá se diz que tem o francês como primeira língua e 84% mora em Quebec. Lúcia, como assim? Quebec é uma província francófona. O idioma oficial desta província é o francês. Então, 84% das pessoas que moram ali, eles falam o francês. E é esta província que acaba puxando essa estatística de 22% em todo o Canadá. Em segundo lugar, nós temos a província de New Brunswick, que é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. Então, é a única província que tem os dois idiomas como oficiais. Todo o restante do país, a língua oficial das províncias é apenas o inglês. Então, Quebec tem como língua oficial o francês e, diferentemente do que muita gente pensa, não é uma província bilíngue. New Brunswick é a única província bilíngue do Canadá e todo o restante do país, todas as outras províncias, têm como língua oficial o inglês. Então tá fácil, já respondeu a minha dúvida. Vou estudar o inglês. A realidade não é bem assim. É óbvio que o inglês ele acaba dominando o mercado de trabalho. Então, se você vier aqui para o Canadá, dominar a língua inglesa vai ser fundamental para você ser bem-sucedido no mercado de trabalho, ter mais oportunidades, mais vagas de emprego para você. Principalmente se você for morar em províncias como Ontário, Alberta, British Columbia. Então, óbvio que o inglês vai fazer parte da sua vida. É o idioma que vai te abrir mais portas, sem sombra de dúvidas. Isso pensando em termos de mercado de trabalho. Agora, se você está pensando em morar na província do Quebec, não tem para onde correr. Mesmo que o inglês possa abrir mais portas no mercado de trabalho canadense, se você for morar na província do Quebec, é o francês que vai ditar as regras. E me arrisco a dizer que dificilmente você vai conseguir uma boa oportunidade de emprego se você não tiver o francês e, muitas vezes, o inglês. Então, por mais que seja uma província francesa, dependendo da sua área profissional, pode ser que morando ali no Quebec, você tendo o francês, eles possam querer que você tenha o inglês também. Por quê? Boa parte das multinacionais, elas têm escritórios em Montreal, mas tem também em outras cidades do país. Então você vai fazer uma reunião com o seu time ali no Quebec, em Montreal, porém, às vezes pode ser que você tenha que fazer reuniões com pessoas que estão em outras províncias. E estas reuniões em outras províncias, elas vão ser em qual idioma? O inglês. Então, muito provavelmente, você também tenha que ter um bom nível de inglês para você ser compreendido e compreender nestas reuniões com funcionários de outras
províncias. Obviamente, dependendo da empresa que você for trabalhar, dependendo da sua área profissional, mas é bom que você já saiba esta informação. Ah, Lúcia, então já sei, não quero ir para o Quebec, vou então para British Columbia, vou para Alberta, vou para outra província que fala o inglês, não quero falar o francês. Eis um ponto importante. O francês hoje em dia é a chave, o diferencial de muitas pessoas no quesito imigração, para você conseguir a residência permanente aqui do Canadá. E por quê? Porque há um incentivo do governo federal em aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec. E por que fora do Quebec? Você já aprendeu, Quebec é uma província francesa, então ali que está a concentração dos falantes da língua francesa. Mas o francês faz parte da cultura do país, é um dos idiomas oficiais. Então o governo tem esse projeto de aumentar o número de falantes do francês fora do Quebec, para que outras províncias aumentem a porcentagem dos falantes de francês também. E com isso, há algumas oportunidades de imigração bem interessantes para os falantes da língua francesa. Então, hoje em dia, na verdade, desde 2020, se você quer conquistar a residência permanente do Canadá de forma mais facilitada, diante do cenário atual de imigração, o francês é, sem dúvidas, o que está tornando isso possível para inúmeras famílias aqui do Canadá. Então, de acordo com as regras atuais de imigração, isso é inegável, mesmo para as pessoas que vieram aqui no Canadá como estudantes, fazendo college, fazendo mestrado, pessoas que vieram com oferta de trabalho, tá? Pessoas que chegaram aqui achando que simplesmente a experiência de trabalho no país abriria uma porta de imigração, até mesmo para essas pessoas que já estão aqui no Canadá. O francês tem sido a tábua de salvação destas pessoas. Agora, ainda mais para as pessoas que nunca pisaram os pés aqui no país. Então, sim, o francês te ajuda a conseguir a residência permanente, mesmo se você nunca sequer visitou aqui o Canadá. Lúcia, mas como isso é possível? Existe uma categoria no Sistema Federal de Imigração do Canadá que ele tem chamado pessoas que têm um nível intermediário de francês. Você não precisa ter experiência de trabalho em uma área em demanda. Você não precisa, muitas vezes, sequer ter o inglês, apenas o francês, um nível intermediário. Obviamente que tudo depende do seu perfil de imigração. Lúcia, mas eu não conheço o meu perfil de imigração, eu não sei o que é perfil de imigração. Eu fiz até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o perfil de imigração. Eu espero que você assista esse vídeo, porque na minha opinião é o primeiro passo para a pessoa que deseja morar aqui no Canadá, antes mesmo de você escolher o idioma, nada. Primeiro você precisa assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, porque eu tenho certeza que ele vai te dar muito mais clareza em relação a todo esse universo de imigração. Então, dependendo do seu perfil, apenas o francês consegue te ajudar a conquistar a residência permanente do Brasil, sem nunca ter pisado os pés aqui no Canadá. E essa, inclusive, foi a história da Luma. Ela que é integrante da nossa comunidade, ela é dentista no Brasil, ela nunca nem sequer visitou o Canadá, mas ela, de acordo com o perfil dela, viu que o francês iria dar essa possibilidade dela conquistar a residência permanente. E assim foi. Em menos de um ano, ela estudando de forma específica para a prova, ela conquistou a nota necessária e em um desses sorteios da categoria do francês, ela recebeu o convite da residência permanente. Então, com uma única decisão e em muito menos tempo, ela conseguiu a residência permanente do Canadá. Coisa que tem gente aqui no país que pagou milhares de dólares para estudar aqui no país. Pessoas que conseguiram a oferta de trabalho, estão aqui trabalhando no país, não estão conseguindo. E é esse o ponto que eu quero trazer para vocês. É possível, dependendo do seu perfil de imigração, que você conquiste a residência permanente do Canadá sem nunca ter visitado o país por causa do francês. E isso apenas é possível por causa dessas facilidades que o governo está fazendo no atual cenário de imigração para aumentar o número de falantes da língua francesa
fora da província do Quebec. E o Sistema Federal de Imigração não é a única opção. Há vários outros programas que também acabam beneficiando os falantes da língua francesa. Inclusive, tem uma outra integrante da nossa comunidade, ela que assistiu às nossas primeiras lives mostrando as possibilidades de imigração em cada uma das províncias, e ela viu um programa específico que dava mais facilidade para os falantes da língua francesa, e isso lá em 2021, viu? Ela tinha mais de 40 anos, ela falou assim, caramba, os outros programas não dão certo para mim, eu vou tentar por essa via. Foi um programa provincial e ela chegou aqui no Canadá com a residência permanente. Ela só tinha o nível intermediário de francês, um CLB5. Quem tá nessa jornada sabe que o CLB5 é um nível intermediário muito possível, você consegue até em menos de 6 meses, e foi graças ao resultado do teste de proficiência que ela conseguiu essa oportunidade. E hoje ela está morando aqui no Canadá com a residência permanente que ela conseguiu graças ao francês. Essas duas histórias que eu citei são de pessoas que não precisaram do inglês para conquistarem a residência permanente do Canadá, ainda do Brasil, ou seja, elas chegaram aqui no país com a residência permanente graças ao francês. E um ponto importante de dizer é que essas pessoas, elas estão pegando esse atalho para conquistar a residência permanente, mas o francês não garante um emprego para você aqui no Canadá, mas sim, é uma forma de você acelerar o seu processo de residência permanente. E isso vale para quem está ainda fora do Canadá e principalmente para quem está aqui no Canadá. Pessoas que muitas vezes já não enxergam outras possibilidades de imigração. E nós estamos falando sobre isso aqui no canal desde 2020. Foi quando o governo acabou mudando essas regras e desde então, progressivamente, eles têm aumentado as oportunidades para os falantes da língua francesa. E na última semana, o governo federal anunciou o plano de imigração para os próximos anos e adivinhe só, novamente eles falaram que o francês é prioridade e eles vão continuar aumentando a porcentagem de residentes permanentes que vão conquistar a residência permanente por meio do francês. E se você está decidido que você realmente quer utilizar essa via do francês para você chegar aqui no Canadá, para você aproveitar essas oportunidades de imigração, a professora Janete, ela que tem o curso do 0 ao CLB7, que é essa nota que realmente acaba abrindo várias portas de imigração aqui no Canadá. Ela está com uma promoção de Black Friday para você realmente começar desde já os seus estudos do francês. Então, se você postergou o seu início dos estudos de francês nos anos anteriores, aliás, você está postergando isso aí desde 2020, agora é a hora. E você consegue esse resultado, o CLB7, na verdade o NCLC7, em menos de um ano. É isso mesmo, o curso da professora Janete, ele é realmente um curso acelerado para você que está realmente disposto, determinado a conquistar essas oportunidades de imigração, porque ninguém tem tempo a perder nessa jornada, né? Então é por isso que a professora Janete, ela fez esse programa para você conquistar essa nota em menos de um ano, porque na verdade, se você não sabe, é a nota do teste que você realmente precisa para você ser elegível para os programas de imigração. Então esse programa da professora Janete, ele é específico para o teste de proficiência, para você conquistar a nota no teste. E vários alunos da professora Janete, eles estavam tão determinados em conquistar essa nota que ela até criou um programa de aceleração. Foi por causa dos alunos que estavam aqui no Canadá, pessoas que estavam desesperadas para conquistar essa oportunidade de imigração pelo francês, que ela desenvolveu um programa para você conquistar essa nota em até 6 meses. Pois é, tem gente que está tão determinada em conquistar essa nota do francês que eles estão conquistando em menos de 6 meses. Lúcia, mas não é possível. Claro que é possível, porque existe um método muito bem estruturado que vários alunos já passaram e que ele é focado
no teste de proficiência. Isso é possível porque as pessoas realmente têm um objetivo muito bem definido, que é conquistar a nota no teste de proficiência. Prazer, meu nome é Thaís. Consegui CLB 7 na expressão oral, CLB 8 na expressão escrita e compreensão escrita e CLB 11 na compreensão oral. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel. E se você tem vontade, tem disciplina, você vai chegar lá. Eu que não gosto de aula online, nunca achei que iria aprender alguma coisa sozinho, mas a vontade que nos move. E eu super recomendo. A professora é muito carinhosa, toda a sua equipe, a Sheila. Então, pode ir, se você tem dúvida, abraça que vai dar certo. Então esses aqui são apenas alguns dos testemunhos dos alunos da professora Janete. Você vai encontrar mais informações no site oficial ali do curso da professora Janete. Vou deixar o link aqui na descrição. Clique, veja você mesmo as informações ali no site e não deixe de aproveitar a promoção de Black Friday. 2026 vai continuar sendo o ano do francês e se você adiou a sua decisão nos últimos anos, coloca a mão na consciência, olhe as oportunidades do francês, veja se você se encaixa, se você tem perfil de imigração, porque é uma oportunidade possível. É óbvio que você vai ter que realmente estudar o idioma, estudar o teste de proficiência para você alcançar essa nota, mas é possível. Vários integrantes, inclusive da nossa comunidade da Jornada do Imigrante, estão conquistando a residência permanente por causa do francês. Se você quiser assistir a história de alguns deles, nós temos uma playlist aqui no nosso canal que é justamente a playlist do francês. Assista a história deles para você realmente conhecer esta possibilidade. Então agora você já entendeu, o inglês é a língua oficial do mercado de trabalho. Muito provavelmente, independentemente da província que você estiver, o inglês ele vai te abrir mais portas. Só que o francês hoje em dia é o idioma que ele é o facilitador da sua residência permanente, dependendo do seu perfil de imigração. Então, qual idioma abre mais portas? Depende da porta que você quer abrir. Se o seu foco é a oferta de trabalho, vai depender da sua área de experiência de trabalho. Então, por exemplo, eu sou um marceneiro, eu tenho experiência de trabalho como marceneiro. Pode ser que o inglês te abra mais oportunidades de oferta de trabalho. Lúcia, eu sou soldador. Na província do Quebec, eles acabam fazendo várias missões de recrutamento e a área de soldagem é uma das áreas de maior demanda ali da província. Então, pode ser que o francês ele acabe abrindo mais portas para você. Então, antes de tudo, analisa a sua profissão aqui no Canadá, se é possível ou não você conquistar uma oportunidade por meio da oferta de trabalho. Já deixo aqui desde já, não é toda profissão que você consegue oferta de trabalho, não é uma porta simples ou tão pouco fácil de você conquistar, mas é possível também. Nós também temos uma playlist aqui no nosso canal falando a história de pessoas que conquistaram oferta de trabalho ainda do Brasil para chegarem aqui no Canadá. Sugiro que você assista também. Se o seu foco é a imigração, a residência permanente, assista esse vídeo que nós falamos sobre perfil de imigração para você compreender um pouco mais sobre o seu perfil e verifique se o francês realmente vai ser o idioma que vai abrir mais possibilidades para você ou se o inglês já vai ser o suficiente para o seu perfil. Se o inglês for a sua opção, eu vou deixar também aqui na descrição do nosso vídeo a nossa sugestão de professores que eles acabam, assim como a professora Janete no francês, eles acabam facilitando o processo para você conquistar a nota nos testes de proficiência do inglês. Agora, é inegável que ter os dois idiomas pode te abrir muitas portas aqui no Canadá. Não apenas em termos de imigração, mas e principalmente no mercado de trabalho. Como nós falamos anteriormente, o Canadá é um país bilíngue e ter os dois idiomas no seu currículo pode ser uma vantagem muito grande no mercado de trabalho. E claro, pode te dar muito mais pontos no Sistema Federal de Imigração, por exemplo, ou até mesmo em chamadas específicas de programas provinciais. E já te digo que não é incomum você encontrar pessoas que estão estudando os dois idiomas para conseguirem abraçar as oportunidades aqui no Canadá. Vai estudando um de cada vez, assim como nós falamos com a professora Janete, você consegue, com esse programa específico, esse programa acelerado,
resultado, em menos de 6 meses você conquistar a nota, passou esse objetivo, o seu teste de proficiência está na sua mão, aí você pode começar o inglês e então melhorar o seu inglês para você abraçar mais oportunidades. Não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é uma possibilidade. E tudo vai depender do seu objetivo. Então já pega o papel e uma caneta na mão e coloca onde que eu quero morar, que tipo de oportunidade que eu quero abraçar, se você é elegível ou não ao Sistema Federal de Imigração, quais programas provinciais que facilitam para os francófonos que você é elegível ou não, e coloca numa tabela para ver qual idioma vai ser mais vantajoso de acordo com a sua realidade. E eu já vou te convidar a você participar das nossas lives que nós fazemos todas as quartas-feiras ao meio-dia, horário de Brasília. É uma live de perguntas e respostas, então se você tiver qualquer dúvida, basta você participar da nossa live de quarta-feira e eu vou ter o prazer de responder você por lá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, ele é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele que você se tornará um inscrito do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!